Olá! No programa de hoje você vai ver os melhores momentos do julgamento do Fast Video 2018 e também vai conferir o making of da campanha dele, que é o maior festival de vídeo publicitário do interior do Brasil. O App TV já começou! Nós começamos o programa daqui do Wyndham Garden, onde aconteceu no dia 17 de março o julgamento do Fast Video 2018. Confira os melhores momentos. Uma ótima surpresa, como o festival ele trabalha com o interior do país, saber que no interior do país se está fazendo direito humor, se está fazendo também a parte que a gente considera hoje uma das partes mais modernas da publicidade, que são ideias de PR para tentar ter virar notícia, né, para chamar a atenção das pessoas. Então a gente está vendo diversas peças com grande qualidade vindas de diversas partes do país, o que é uma coisa muito boa, né? Estamos falando de Goiânia, perto de Goiânia, estamos falando de Minas, estamos falando do interior de São Paulo, né, que a gente pôde identificar agora. Então, eu estou achando muito bom o nível e acompanhando, por ser do interior e acompanhando, eu vejo que no decorrer dos anos o nível vem subindo cada vez mais. Eu gostei bastante do nível das peças, mas eu tenho falado ultimamente que a qualidade da produção ela precisa subir, em geral. Hoje em dia uma produção, a gente tem acesso muito facilmente a coisas muito boas e barato. Netflix custa 20 e poucos reais. As minisséries da Globo nos últimos 10 anos melhoraram muito. E tanta HBO Go e todas essas coisas hoje são muito baratas e muito acessíveis. Então, se você produzir mal, qualquer coisa que seja, as pessoas não vão ter o interesse em ver. Eu estou seguro disso e a gente discute muito isso no mundo da produção. Então, eu gostei bastante de ver vários filmes que claramente você percebia que não tinha muito dinheiro, mas que estava bem produzido. Eu sou um diretor que adoro fazer humor. Se você olhar meu repertório, tem um monte de humor lá e a gente morreu de dar risada aqui com várias campanhas. A gente pediu tiveram 3 ou 4 campanhas que a gente pediu para repetir, não porque a gente tinha dúvida na nota, só porque a gente queria rir de novo. Então, eu acho que isso foi um ponto que me chamou bastante atenção. Achei muito legal, primeira vez que eu participo desse festival, então é muito legal ver não só a quantidade pelo número de peças, mas a quantidade de coisas interessantes e coisas que chamam a atenção, coisas legais que a gente viu. E de outras partes, né? Hoje em dia, até já falaram um pouquinho disso aqui, mas a gente acaba às vezes se fechando, né? Olhando para o próprio umbigo. E é um exercício diário de não fazer isso, porque é muito importante não fazer isso. E foi muito bom ver isso, está sendo muito bom, porque a gente ainda está avaliando as peças, mas tem muita coisa legal de um monte de lugar diferente. Então, não só olhar a ideia, ou a execução, ou a produção, mas também olhar, tem uma questão cultural por trás disso, tem uma questão que tem a ver com aquela região, de onde isso veio. Então, acho isso muito legal. Achei muito bom. Sim, eu sou do interior, mas saí há muito tempo de lá. Então eu não tenho muito contato com o que é feito, produzido no interior, de publicidade. E esse festival é a oportunidade de conhecer um pouco mais disso. E estou achando muito bom, nível alto, assim, campanhas com produção boa, conceito, que para mim é muito importante como redator. E quando a ideia vem em primeiro lugar, assim, fica muito mais prazeroso de ver pra gente que é criativo. Olha, bom humor e uma produção bem feita, né? Uma produção, a gente percebe que hoje a tecnologia está muito acessível
Mas eu acho que os seus aparelhos e a tecnologia estando acessíveis, acho que as pessoas, os talentos vão florescendo, vão se experimentando e vão melhorando. Então a gente viu aqui alguns filmes muito bem rodados, muito bem feitos, tal. Eu acho que está tendo uma evolução muito boa no geral. Eu acho que funcionam peças com humor, mas funcionam outras com outro tipo de abordagem também. O que não pode acontecer, e a gente viu algumas aqui, é quando as pessoas misturam muitas coisas, assim, eles querem contar tudo. A gente brincou aqui algumas vezes, liquidificador, tem muita coisa e aí fica bagunçado. Mas eu não acho que o humor seja melhor do que outras técnicas ou outras abordagens. O processo criativo é um processo que, se ele não for encantador do começo ao fim para quem cria, independente das dificuldades, seja grana, seja encheção de saco de cliente, seja o que for, é melhor fazer outra coisa. Então, na verdade, a criação ela passou a ser uma coisa mais cheia de desafios, eu vejo dessa forma, mas em nenhum momento eu acho menos encantador. Quando você consegue fazer alguma coisa que de fato você, no seu próprio critério, vê como uma coisa criativa, uma coisa bacana, é uma recompensa automática, né? Uma coisa que te dá orgulho ou até alegria, né, de ter feito. Tem várias maneiras de chegar a uma boa ideia. Primeira, como já foi falado, é ter referência. Se você tem referência, fica muito mais fácil. Você tem de onde tirar, você tem elementos para ter uma boa ideia. Outra é ralar, em bom português, ralar, que só assim, peneirando, tendo quantidade, que aí vai gerar qualidade. Criatividade é uma coisa e dinheiro para produzir é outra. E eu acho que hoje, a gente aqui julgando, a gente viu as duas coisas. Muitas vezes você via ideias melhores do que a sua produção e às vezes uma produção melhor até do que a ideia. São coisas distintas, obviamente que elas se cruzam em algum momento. É óbvio também que um prêmio, você premia uma peça quando você encontra as duas coisas juntas, não é? Mas eu acho que tem das duas formas. Eu acho que o ideal, o fundamental é começar por uma boa ideia, porque sem ela não adianta a produção não salva, na verdade, né? Não salva o que não é uma boa ideia. Acho que cada campanha que as marcas fazem, elas vão gravando na memória do consumidor naquele momento, né? Se ela faz uma coisa ruim, ela vai gravar uma coisa ruim na memória do consumidor. É claro que com muito trabalho, uma boa agência, boas produções, ela pode reverter isso, mas aí ela vai ter que botar uma energia, inclusive financeira, e um talento muito maior para reverter. Então eu acho que toda a campanha tem que ser muito cuidadosa, assim, a forma como ela é concebida e colocada no ar tem que ser muito cuidadosa, assim. Tem uma outra coisa que eu percebi, e a gente está falando das tecnologias, por exemplo, drone. Usa drone para tudo. Não precisa, o drone tem uma função. Um plano aéreo funciona às vezes não funciona. Então não é só porque você tem um drone, o drone é barato, que você vai fazer um filme inteiro com drone, ou vai botar uma cena num filme que não precisa de um drone. A gente estava falando aqui, é muito importante ver coisas diferentes, coisas novas, independente do nível criativo. Eu sempre falo, né, para ter luz precisa ter sombra, para ter o bom precisa ter o ruim, você tem uma escala aí, tem um nível de informação muito bom nesse festival que ajuda você a pensar melhor sobre as coisas que você faz todos os dias. Eu acho que isso é muito legal. Além disso, tá com pessoas super bacanas e um ambiente super descontraído, um monte de palhaço junto, na verdade. E isso é muito legal, isso, conhecer melhor as pessoas que você já conheceu de nome ou só no trabalho, né? É muito legal. O humor, assim, é uma coisa muito legal de se ver aqui, que a gente pode encontrar em várias peças. A categoria de causas sociais também chamou atenção, tem boas ideias, ideias bem produzidas também, todas com uma boa amarração, conceito. Então, assim, foram as duas coisas que mais me chamaram a atenção. Porque eu sou do interior, vim do interior, estudei publicidade no interior e depois saí por aí. Então eu vejo como uma devolução
aquilo que eu recebi, né, a ajuda que eu recebi, ao mercado que me acolheu e que me proporcionou iniciar na carreira. Então, a gente tem sempre que devolver aquilo que a gente recebe, primeira coisa. E a segunda, que eu acho que é importante, é quando a gente senta e avalia o trabalho dos outros, a gente passa por a gente coloca o nosso próprio critério sobre um filtro. Então, pessoalmente, profissionalmente, para mim é importante, porque eu acabo vendo centenas de ideias num dia e acabo por melhorar o meu critério até em contato com os outros jurados. Então, são essas as facilidades e a parte boa de estar aqui, de estar julgando essas peças. É muito legal e importante ver esse tanto de ideias diferentes, de pessoas diferentes, de lugares diferentes. A gente passa um dia e meio aqui vendo muitas coisas diferentes e trocando ideias, porque a gente ainda, nesse momento, ainda não chegou nas premiações, a gente só está dando nota para fazer o shortlist, mas mesmo assim a gente já, entre os jurados, a gente já começou a discutir. Isso é bom, isso é médio, putz, esse aqui, se ele não tivesse feito isso aqui no final, seria melhor. Então, é uma grande troca assim, criativa. Eu acho muito interessante e gosto muito do papel do lado de 3 criativos de agência, ter um diretor de cena com uma outra visão e também alertando e dividindo as questões de produção com a mesa que está julgando. Eu acho bem importante, assim. Fiquei feliz de ver que vocês sempre se preocupam em ter um diretor na comissão, né, de julgamento. Vai além só de inscrever as peças e torcer por uma nota boa ou por um prêmio. Eu acho que existe um aprendizado com tudo. E sempre que você participa de um festival, seja como concorrendo a alguma coisa ou julgando ou sei lá, em qualquer nível, em qualquer área, eu acho a experiência do festival muito importante. Então, para as pessoas que escrevem, eu acho que um exemplo, quando saírem os resultados, quando a gente fechar as notas, daqui sei lá quanto tempo, quando for receber os prêmios, não ganhei. Por que não ganhei? Não é um demérito, eu acho que é o contrário, uma forma de olhar e falar, poxa, eu posso ter errado aqui, ou nessa categoria, o que aconteceu para eu não ter... É tentar avaliar e consequentemente, subir o nível para o próximo ano. Eu acho que isso, para quem escreve, é fundamental. Então, é fundamental aí quem está participando de festivais e participar cada vez mais, porque você estabelece seu critério. O que acontece? A criatividade é alguma coisa que fala no íntimo de quem cria. E ninguém que cria uma coisa vai desgostar dela. Poxa, que legal, eu criei e tal. Bacana que criou. Mas ela, comparada num contexto com outras peças, o que ela significa, o que ela vale? E quando você enfrenta essa verdade, você tem 2 coisas que podem acontecer. A primeira é ficar chateado e não querer criar mais. A segunda é querer melhorar cada vez mais, aprender, ter mais critério, ter mais exigência. E graças a isso que os mercados evoluem, né? Tanto que vê-se agora como evoluiu e como está evoluindo o mercado no interior do país. O que eu diria para os jovens é ler muito, não no celular. Por uma questão, eu falo isso há 20 anos, né? Mas enfim, desde que eu comecei. Tem que ler bastante para você ter um recurso, né? É como um diretor, e aí depois o nosso diretor vai poder dizer, quando você vê muito filme, você tem recurso. Quando você lê muito, você tem recurso para criar coisas, né? E basicamente, quem vai entrar em criação precisa ter esses diversos recursos e precisa ler bastante para conseguir juntar pontos, criar novas histórias, criar novas situações. Então, criar está intimamente ligado a ler e ler é uma coisa em desuso. Então, aí que está a parte boa. Como está em desuso, quem se dispuser a fazer isso provavelmente vai ganhar espaço muito mais facilmente do que quem não lê. Então, na verdade, é uma oportunidade. É muito normal hoje, a gente falou um pouco, né, desses streamings, Netflix, etc. Está muito fácil o acesso a filmes novos e a publicidade. A gente até estava falando, eu e o Bob, que agora você vê Cannes online. Antigamente a gente ficava atrás dos VHS, copiava e tal. Então,
Você consegue ver muito fácil essas coisas tecnológicas e os filmes mais incríveis, o Super Bowl, o intervalo do Super Bowl, mas vejam os clássicos, porque é daí que sai tudo. O Flávio falou de ler, então é exatamente quem quer ser diretor ou quem se interessa por essa área, vejam os clássicos, porque lá tem todas essas coisas modernas, os filmes modernos, os filmes do Super Bowl, ou o último filme da Apple que acabou de sair, que está todo mundo encantado, saíram dos clássicos. Costumo falar, não só para as pessoas mais jovens, que queiram ou não entrar nessa profissão. É referência da referência. Não existe vida sem referência. O Flávio falou sobre isso com leitura, o Cláudio procurando os clássicos, tudo é referência. Se a gente não tem referência, a gente bate a cabeça na parede e não sabe para onde está indo. Então, essa molecada hoje em dia que vive no celular, que vive no computador, que vive na internet, não tem desculpa para não ir atrás de referência. Olha, eu acho que se tivesse que dar uma dica escrevam mais. Sim, porque o Flávio disse leiam mais, escreva mais é uma consequência de ler mais. Mas o que eu percebo muito hoje em dia, falando especificamente de redatores, a pessoa não consegue fazer se ela tiver que fazer um texto longo, muita gente, estagiária assim, não consegue. Porque tudo começou a ficar muito reduzido. Então, assim, para um redator é muito importante escrever. A gente vê passas, todo mundo quer fazer videocases incríveis, mas o ofício básico do redator é escrever. O senhor é o próximo. Ah, ok. Se achega, filho. Olha, painho, eu preciso de um trabalho caprichado para atrair cliente. Ó, Zifio, o trabalho é bom, mas o que funciona mesmo é propaganda. Mal olhado, mídia impressa, televisão, ninguém te ouve, spot no rádio. Quer todo mundo falando disso, você? Internet. E dá certo, painho? Propaganda quebra mandinga, atrai o cliente. Eu quero um pouquinho só que tá baixando aqui. O santo? Não, aplicativo aqui, que beleza? Ah, tá. Até que não banda, esse aqui é o meu... Tire o encosto da crise do seu ombro. Faça propaganda. Despacho online, macumba virtual. Ser feliz faz bem, fortalece seu coração, aumenta sua imunidade e te faz viver mais e melhor. E quando precisar, estaremos sempre com você. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. E neste bloco você vai conferir o making-off da campanha do Fast Video 2018, que foi criada pela agência Nova MCP e produzida pela Oeste Cinema de Assis. Acompanhe. Em todo lugar existe essa necessidade de perceber e criar, mas no interior a gente tem um trunfo, de certa maneira, que a gente tem muita coisa para ser percebida que ainda não foi transformada em expressão artística e em criação. Porque essa ideia de que no interior tem mais espaço, no interior tem mais espaços físicos, como eu falei, que ainda não foram explorados, no interior tem mais espaço para as ideias crescerem, no sentido que aqui as coisas não estão saturadas, né? A gente não tem um mercado saturado, a gente
a gente tem espaço para descoberta, a gente tem espaço para perceber coisas novas, a gente tem coisas novas a serem percebidas que ainda não foram plenamente transformadas em criação e expressão artística. Aqui a gente tem espaço para uma nova síntese de ritmo, de cor, de novos sons, de uma nova pegada, de uma nova temática, e daí que partiu a nossa ideia do roteiro. Odisseia do Criador é uma referência, assim, uma metalinguagem com a Odisseia, né? Ulisses, que de certa forma depois herói da Guerra de Troia, ele passa por grandes aventuras nessa questão de voltar à sua origem e tal. Eu acho que é um caminho que de certa forma muita gente percebe, eu acho que tem a ver um pouco com a minha história, tem a ver com a história de outras pessoas que estão aí também. Vão para a cidade grande e percebem que o interior ainda é um caminho infinito, vasto de oportunidades para a gente fazer o que a gente gosta, talvez com qualidade profissional e qualidade de vida. Beleza, Cezinha, só mais um segundo, cara. Não é que cabe, rapaz, ó. Como que vai me segurar aqui? Fica, Cezinha! Acho que nosso insight tem muito a ver com realmente valorizar particularidades aqui do interior, né? Apesar de até sendo um estigma, né, de que as coisas acontecem na capital e de certa forma os limites que às vezes o pessoal impõe de grana. Daí surge o mote, né? Ideias nascem em qualquer lugar. E é isso que acho que é a inspiração principal desse filme. Vocês não vão subir lá em cima não, né? Ah, então dá 1 quilômetro. Muita treta. É. Eu acho que a gente faz força, irmão. Então, assim, há uns 2, quase 3 anos, a gente começou a pensar em produzir no interior. Teve um pequeno longo caminho de entender quais são as possibilidades daqui, de juntar pessoas de diferentes lugares numa única equipe, né? De entender essa necessidade de somar forças e de entender o interior como uma unidade e não como pequenos municípios separados. Então a gente tem uma equipe que tem gente de Bauru, de Londrina, de Marília, de Assis, enfim, as distâncias nossas são compensadas com a facilidade de viver e de produzir no interior. Os nossos tempos são melhor aproveitados, né? Os nossos custos são otimizados. Isso permite a gente pensar uma nova forma de produzir, uma nova forma de manuseio de recursos, um novo formato, inclusive, de equipe, né? Que atenda à necessidade de criação daqui. Entendimento de ser local e mundial ao mesmo tempo, que acho que é o que nos guia, o que nos abre a possibilidade de construir uma coisa nova, que não seja bairrista, né? Que não seja fechado no seu espaço.
E o AppTV fica por aqui, mas você pode ver quando quiser pelo site apptv.com.br. Até o próximo programa.